Já estamos começando pela sua TVAL o programa Espaço Cidadão. Nós procuramos abordar todas as semanas um tema que interesse os 295 municípios de Santa Catarina. Nosso tema de hoje é autismo. Infelizmente existe em todos os nossos municípios. Municípios não só do nosso estado, como também até mesmo do país. E a nossa convidada de hoje é Nívia Vieira. Ela é diretora técnica da APAI de Florianópolis e tem um irmão autista. Nívia, como é que é conviver com um irmão autista, sendo ele mais velho que você? Agradeço o convite. Respondendo a tua pergunta, ele é mais velho e, assim, desde que eu nasci, eu convivi com ele naturalmente. Meus pais sempre nos trataram com igualdade e nunca tivemos nenhum problema em relação, no seio familiar. Nós já tivemos problemas quando saía em lugares, né, da comunidade, alguns familiares não muito próximos achavam o meu irmão um pouco diferente e a sociedade antigamente já não aceitava muito. A sociedade melhorou, felizmente. Melhorou muito. Hoje é muito mais tranquilo passear com ele, porque ele convive com a gente, ele vai para tudo que é lugar conosco. Só que, assim, antigamente, quando eu era menor, a minha mãe tinha muito mais dificuldade, porque ele sempre foi uma pessoa que teve muita autonomia. Então, ele saía com a gente no supermercado, ele saía livremente, passeava pelo mercado e muitos dos seguranças achavam estranho. E minha mãe já passou por situações conflituosas por conta disso, né? Segurança pegar, levar, dizer que vai levar para o conselho tutelar e não entendendo, né? Como ele não fala... Isso é recente? Não. Na época era o juizado de menores, né? Na época, eu estou falando de hoje, mas na época era o juizado de menores. Então, assim, ameaçou de levar para o juizado de menores porque ele estava solto no supermercado. Naquela época, estava fazendo alguma coisa errada? Não estava. Mas como eles perguntavam o nome, não falava, né? A pessoa não respondia, ele meio que a pessoa queria pegar. Faltava esclarecimento para esse pessoal, né? Então, até a minha mãe explicar que ele não falava, que ele tinha autismo, aí, né, que por isso ele ficou mais, digamos, agressivo com a pessoa pegando ele, né? Então, assim, ele não entendia o que a pessoa queria, então... Essa situação era meio conflituosa, assim. Felizmente mudou. Com certeza. Você sente que isso mudou na escala que deveria mudar ou pode mudar mais ainda? Eu acredito que com a informação, cada vez, acho que melhora essa convivência em sociedade, né? Para o autista e para as famílias, né? E também com a educação. Eu acho que a educação é principal nesse sentido. Como é que você coloca a nossa APAI nessa situação toda aí? A APAI de Florianópolis? Isso. A APAI de Florianópolis tem trabalhado muito com os autistas do município. Nós temos um trabalho específico, né, desde bebê, desde que ele tem o diagnóstico. Hoje a gente já está tendo um diagnóstico precoce em autismo. Aproximadamente? Chegamos 1 em 8 meses, 1 em 9 meses, os neurologistas... Menos de 2 anos, então? Menos de 2 anos. Nós estamos recebendo crianças com menos de 2 anos já com diagnóstico de autismo, né? Ou de transtorno do espectro autista, que hoje é a nomenclatura que estamos usando, né? A mais usada. E fazemos um trabalho de estimulação precoce, né? Uma estimulação essencial, que a gente faz uma intervenção multidisciplinar com essa criança já específica na área de autismo, na APAI de Florianópolis. E também, quando a criança ingressa na faixa obrigatória do ensino regular, nós fazemos o atendimento especializado. E temos até adultos, né, atendimento específico na área, são turmas só com pessoas com esse diagnóstico. Né? Vamos supor que nós estivéssemos há 20 anos. O comportamento da família seria diferente? Não só da sua, como geral. Eu acho que até hoje as famílias precisam mais esclarecimento. De mais esclarecimento, de mais informação, de mais auxílio. Eu vejo que os profissionais precisam dar mais apoio às famílias, né? Eu me coloco como profissional e como família. A gente precisa apoiar, ensinar, né? Mostrar que
todos são capazes, que existe uma forma diferente Pode ter de uma ou viver. outra limitação, Sim, mas tem muita coisa a dar, né? Com certeza. Então, assim, existe uma forma diferente de ver o mundo, mas que essa pessoa possa ter sua potencialidade estimulada por esses seus familiares. Eu acho que a família faz parte principal desse processo no desenvolvimento dessa criança. 99,5% está na família. Com certeza, é o que eu acredito. Nívia, vamos acompanhar um trabalho feito pela nossa repórter Fernanda Fontoura, no sul do estado, mais precisamente na cidade de Criciúma, sobre o nosso tema de hoje. O mundo visto de forma diferente. O autista gosta de rituais. Ele não é que ele seja só ritualista, é que ele se acostuma com as coisas e procura repetir aquilo que ele conhece. E o nosso mundo, para ele, é uma loucura. Ele não compreende o nosso mundo, ele não entende a nossa linguagem. A forma de brincar, de comer, de se expressar. Cada gesto foge do padrão. Cabe aos profissionais interpretarem a maneira de se comunicar dos autistas, fazendo uma conexão entre duas culturas diferentes. Além de comportamentos repetitivos, os autistas apresentam dificuldades na comunicação e na interação social e áreas restritas de interesse, características que podem ser percebidas antes dos 3 anos de idade e atingem 0,6% da população, sendo 4 vezes mais comuns em meninos do que em meninas. Algumas crianças têm a fala, porém têm uma dificuldade de se comunicar. Ou algumas crianças não desenvolvem a fala. Algumas já têm os relatos que até uma certa idade ocorreu o balbucio, ocorreu as primeiras palavrinhas e ao invés de progredir, regridem. Algumas desde lá do período do balbucio não apareceu a parte da linguagem. E aí, quando iniciam na questão, no contexto escolar, então muitos profissionais, professores começam a observar a tendência ao isolamento. E foi para possibilitar a interação social e o desenvolvimento de potencialidades que a AMA, Associação dos Amigos dos Autistas de Criciúma, criou a Escola Especial Meu Mundo. O espaço atende cerca de 90 alunos com idades entre 2 e 46 anos. Hoje a AMA ela presta um atendimento para os autistas na área da educação, saúde e assistência social. Então são várias atividades e projetos dentro dessas 3 áreas voltados para a individualidade de cada pessoa autista. A gente tem um programa específico, né, que é o método TEACH ou o programa TEACH, que é o padrão da escola. Então, todas as salas, todos os projetos, enfim, seguem essa metodologia. No entanto, como cada pessoa é uma, a gente precisa fazer algumas adaptações. Então, a gente também usa técnicas do Sunrise, a gente também usa técnicas de outros métodos, conforme a necessidade de cada aluno. A escola atende em período integral e desenvolve diversos tipos de atividades. Vitor, o que tu gosta de fazer aqui na escola? Atividade, educação física e artes. O que tu mais gosta? Tá, e para fazer desenhos, muito desenhos. Eu faço atividades e eu aprendo muitas coisas. Que coisas que você aprendeu, as últimas coisas que você lembra? Eu brinquei no balanço, foi bem legal. E o que você construiu aqui hoje? Um castelo de dragão. Vitor e Laurine também frequentam escolas regulares, assim como os outros alunos. Na escola especial, buscam complementar e desenvolver as tarefas que têm maior dificuldade. A gente está trabalhando alfabetização, porque eles sabem o alfabeto, mas não montam a palavrinha ainda. Então a gente está trabalhando bastante isso aqui. Quanto mais tenra a idade,
que se começa um atendimento, melhor o prognóstico que se tem com essa criança. Portanto, a importância, né, das pessoas estarem conhecendo mais sobre autismo, ouvindo falar, trocando informações, na verdade, tendo conhecimento a respeito da síndrome, porque isso faz com que mais pessoas tenham o diagnóstico mais cedo e, portanto, o prognóstico dessa pessoa será muito melhor. Muito importante esse trabalho realizado pela Fernanda lá, mostrando a realidade na cidade de Criciúma, sul do estado de Santa Catarina. Nívia, me responda uma coisa. Às vezes, ou na maioria das vezes, o problema está dentro de casa mesmo? A família aceitar? O diagnóstico passa também pela aceitação da família, né? Então, assim, muitos de buscar um atendimento tardio é devido a essa não aceitação, né? Esse primeiro momento que a família passa. É muito comum isso. Mas depois que a família consegue superar alguns preconceitos ou pré-conceitos, ela procura o atendimento e a criança consegue se desenvolver, né? Como... Existe, por exemplo, o teste do pezinho para fenilcetonúria e outras doenças e tal. Existe algum teste já no nascimento que possa ser feito ou que vem sendo feito, não? Não. Né? Há muitas pesquisas hoje em dia, né? Mais nos Estados Unidos do que no Brasil. Lá o que não é novidade, claro. Mas, assim, não existe um teste como... Né, o teste do pezinho que eu citei, o da orelhinha também. Não existe. Existe sim, aí são sintomas, né, e o médico vai estar verificando esses sintomas, são as características, para poder fechar um diagnóstico. A gente poderia dizer que esses sintomas a mãe poderia percebê-lo quando? Com 1 mês, 2 meses, 1 ano? 6 meses. Algumas mães conseguem perceber que a criança é diferente com 6 meses de vida. Ainda mais se ela já teve outra criança. Sim, né? se a mãe já teve um outro filho anteriormente, ela consegue perceber, né, alguns sintomas, né, algumas reações da criança diferente daquela que ela já, né, Nívia, sentiu o sintoma, o que é a primeira coisa que a mãe tem que fazer? Procurar um médico? Procurar um médico. Deve procurar um médico pediatra, né? E esse médico deve avaliar, né, com a família o encaminhamento para um neurologista. E assim fazer esses exames, né, clínicos, no caso, os sintomas. Você teria informações de crianças que começaram o tratamento já com 3, 4, 5 anos, e crianças que começaram com 1 ano, 1 ano e meio? Crianças, hoje na PAI a gente tem crianças que já estão somente, que passaram pela PAI e estão somente no ensino regular. Essas crianças tiveram um atendimento precocemente, né, naquela estimulação. Importantíssimo isso, né? Com certeza, assim, quanto mais precoce, melhor o prognóstico, como nós vimos agora na reportagem. Então, assim, a criança ela tem o atendimento, ela vai estar, a gente vai estar verificando as necessidades dessa criança, o que ela precisa ser desenvolvido, e assim ela poder ter o atendimento no ensino regular. Ela não necessariamente vai precisar sempre do atendimento da PAI ou de uma AMA, né, dependendo do grau, né, porque o transtorno... Cada caso é um caso? Cada caso é um caso, né, assim como nenhuma pessoa é igual a outra, dentro do transtorno do espectro autista, nenhuma criança é igual a outra. Nívia, nós vamos ao intervalo e já voltamos para conversar mais um pouco sobre esse tema que me fascina, um tema que é muito importante você acompanhar de perto: autismo. Logo em seguida, o segundo bloco do programa Espaço Cidadão, que só tem aqui, na sua TVA. Estamos voltando pela sua TVA com o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje, autismo. E autismo existe em todo o mundo.
autismo existe no nosso país, existe nos 295 municípios de Santa Catarina. E nós aqui na capital temos a satisfação de ter uma APAE muito ativa, muito eficiente, que, claro, ajuda tão logo se descobre o problema do autismo numa criança. Dinheiro para trabalhar o ano todo, a APAE de Santa Catarina, a APAE de Florianópolis tem ou ainda continua com dificuldades? Nós sempre estamos à busca de recursos, de parcerias, né? A Feira da Esperança é o grande meio de arrecadação da APAE de Florianópolis, mas a parceria com o governo do estado, com o governo municipal também, né, e outras empresas também é bem-vinda sempre o ano todo. Nívia, dentro do tema autismo, tem alguma coisa que a APAE da capital gostaria de fazer, mas nos dias de hoje não pode fazer? Por dificuldade financeira ou técnica, não sei. Eu acho que a APAE de Florianópolis ela tem prestado um ótimo atendimento nesta área. O que a gente precisa mesmo, não só na área de autismo, é mudar a nossa estrutura física. E a APAE está em busca desses recursos para construir uma nova sede. E aí sim, a gente melhorar, então ampliar as salas de aula. Porque aí vai melhorar o atendimento. Com certeza, né? Então, assim, também estamos chegando ao limite de matrículas. E, consequentemente, as pessoas com autismo vão ficar sem se matricular, porque o nosso espaço físico ele já está pequeno para o número de alunos que nós temos. E a gente precisa construir uma nova sede o mais rápido possível. Para ontem. Arte é uma coisa muito importante para o autista. Vamos ver o trabalho feito pela Fernanda Fontoura sobre esse tema, arte, autismo. Colar, lixar, martelar. Através do artesanato, os autistas conquistam diversos benefícios. Desenvolvem atividades motoras básicas e funcionais, auxiliando no movimento do corpo. As atividades aqui na sala de artesanato são as mais diversas, né? Tu pode desde o lixar, do pintar, do escovar, do propor atividades novas de textura, trabalhar com coordenação motora ampla, fina. Aqui a gente tem como ousar com esses alunos autistas. O atendimento é feito de forma individual e em grupo, dependendo da necessidade de cada aluno. De forma dinâmica e divertida, o trabalho vira arte. Questões como o limite e a tolerância também são desenvolvidas nos autistas através dessa dinâmica. A gente percebe que, apesar de especial, né, os ganhos são significativos, né, em estabelecer um contato visual, em estabelecer uma coordenação motora mais adequada, né, a gente consegue conquistas motoras de forma geral, né? Eles ficam muito restritos ao mundo das estereotipias, dos movimentos repetitivos, das ecolalias, né? Então a gente consegue diminuir ecolalias, que são falas repetitivas. Por quê? Porque eu mantenho no fazer atividade é um outro estímulo. Seja através do artesanato ou das aulas de artes, sempre o que se busca é explorar a área sensorial do aluno. Audição, comunicação e imaginação. A gente tenta englobar esses 3 pontos fortes, que é o do autista, que eles não têm a interação social, eles não têm a imaginação, né? E a comunicação, muitos assim, é muito restrita. Então a gente faz atividades que explorem esses 3 pontos no autista. Eles são, assim, curiosos, né? E quando eles se interessam por algo, eles têm aquela fixação, a gente dá uma funcionalidade para a fixação, né? Então, como nós temos alunos que gostam muito de artes, que normalmente o autista, a maioria deles, eles têm a tendência, assim, às fixações para a arte e para a ciência, né? Então, a gente, como eu sou professora de artes, eu exploro muito a arte. O resultado é um ganho significativo nas habilidades comunicativas, na integração social e na qualidade de vida de toda a família.
Nívia, eu senti nessa matéria da Fernanda o entusiasmo dessas crianças. A arte é uma coisa que muda o comportamento do autista? Eles são muito perfeccionistas, então desenvolver uma arte, fazer um artesanato para eles, assim, finalizar um objeto, né, de criação, seja ele com orientação do professor ou de um artista plástico, é uma satisfação para eles, né? O meu irmão, ele faz esses com tear, tapetes, diversos trabalhos, e ele, enquanto não termina aquela atividade, ele não fica satisfeito. Então ele precisa, e também não pode ter nenhum erro. Então se ele erra, ele desmancha. Mesmo? Ele sabe muito bem fazer. Então se ele erra, ele desmancha e faz tudo de novo com uma rapidez e ficam muito bonitos. Ele faz também. E ele aprendeu isso na APAE? Ele aprendeu isso na Fundação Catarinense de Educação Especial, mas na APAE a gente também trabalha com o artesanato, com os nossos alunos. Bom, eu queria voltar um pouquinho àquela pergunta anterior. A área física de vocês é pequena hoje, então o grande problema é esse? O grande problema nosso, não de terreno, mas de construção. Claro, claro. O terreno tem? Terreno nós temos. O problema é a área física construída. A área física construída. Então, você pode passar de quanto para quanto? Nós pretendemos derrubar tudo e construir uma nova sede. Só assim vamos melhorar, porque a sede é muito antiga, né? A APAE de Florianópolis, ela é de 1964, então ela precisa se reestruturar. Não tem nada a ver com a Revolução, né? Não tem mesmo. Né? Mas assim, como todas as APAEs foi construída. E como é que vocês pretendem fazer derrubar, mas entre o derrubar e construir a próxima, onde é que essas crianças vão ficar? Existe um espaço, nós temos um espaço maior que não é usado. Então tudo seria transferido para lá. Isso, nós precisamos ficar, né, um pouco sem muito estrutura, né? Então, assim, não pretendemos deixar o atendimento para fazer a nova sede. O que a gente precisa hoje, nós temos planejamento, temos a arquitetura pronta, só não temos todo o recurso disponível, né? A área física passaria para quantos metros aproximadamente? Não sei. Não teria, não teria. A Fernanda, sempre metida, ela foi acompanhar um pouco de terapia com cavalos. Vamos acompanhar o trabalho dela. Nesta atividade em busca de benefícios para os autistas, a peça fundamental é ela, Doroteia, uma égua simpática que cativa todos que convivem com ela. Pelo menos uma vez por semana, os alunos da Escola Especial Meu Mundo de Criciúma participam da ecoterapia, terapia com cavalos. A ecoterapia, o ator principal é o cavalo. Ele tem que ser dócil, manso, de confiança, não muito alto. E uma equipe tem que estar auxiliando o paciente, né? Com, por exemplo, um fisioterapeuta, um professor de educação física, um psicólogo, com uma indicação médica, né? O médico tem que atestar a parte clínica do praticante, que ele está apto a andar a cavalo. E os terapeutas fazem avaliação em consultório ou no centro de ecoterapia e traçam um plano de tratamento para cada praticante. A ecoterapia é utilizada como uma prática complementar no tratamento dos autistas, trazendo ganhos significativos na parte corporal e auxiliando também no processo de aprendizagem. Os principais benefícios seriam o equilíbrio, a coordenação, o alongamento, o contato com o animal, né, os estímulos visuais, sensitivos visuais, de audição, de tato, de faro, né? Então todos esses benefícios a gente pode estar observando numa sessão de ecoterapia. O carinho que surge entre os alunos e o animal acaba sendo fundamental para a continuidade do tratamento. Eles criam um vínculo bastante forte, né? O vínculo estabelecido durante a sessão é um dos grandes benefícios também, porque eles vêm motivados para eles é uma brincadeira, né? Como eles ficam muito tempo ou na escola ou em terapias, num ambiente fechado, então o fato de vir andar a cavalo, brincar com o cavalo, se torna motivacional e então eles ficam mais aptos a melhorar, né?
A gente nota assim que nos dias que tem a ecoterapia, no início, quando nós começamos esse trabalho, era tudo muito novo, recente para eles não conheciam. Então começamos por etapas, né? Desde o momento da adaptação, do toque no cavalo, do eles acariciarem, do pentear o pelo do cavalo, né? Pegar na corda. Isso tudo é um processo que foi longo, demorado, até eles se adaptarem, aceitarem, né? Questão postural, que a gente sente que dá um efeito, tem um resultado muito positivo, né? O próprio entrosamento, a socialização, a interação, são assim, os resultados são excelentes. Nívia, a pergunta é muito pessoal agora e eu espero que você tenha uma reação mais do que normal disso. Você entrou na APAE por causa do teu irmão? Não. Eu sou assistente social e na época estava procurando um local de estágio. Fui para uma empresa, não me adaptei e pedi para sair e fui até a Fundação Catarinense. Na época, a assistente social da fundação estava saindo e me disse, olha, tem uma APAE, né? Eu não conhecia. Me indicou, era perto da Universidade Federal. Eu disse, então eu vou procurar. Chegando lá, fui aceita logo de início, fiz o estágio. Por coincidência ou não, ou sorte minha, a assistente social passou num concurso, saiu e eles precisavam de alguém para ficar no lugar dela. Imediatamente, né? Isso, então logo que eu me formei. Então eu me formei em janeiro, em abril eu iniciei de 1995, em abril eu iniciei na APAE de Florianópolis como assistente social. 95? 2013. 18 anos? 18 anos. O que mudou na APAE nesses 18 anos? A APAE, principalmente em nível de tratar das pessoas. Então, a APAE cresceu bastante, tanto assim, número de profissionais, o serviço oferecido. Então, a APAE de Florianópolis hoje tem uma equipe multidisciplinar muito maior do que na época que eu entrei. Quando eu entrei eram 175 alunos, hoje são 470. 3 vezes mais, quase. Né? Bastante alunos hoje. Tanto que a estrutura é praticamente a mesma. Aumentaram poucas salas da época que eu entrei até hoje, por isso que a gente tem urgência em construir uma nova sede. E temos hoje terapeuta ocupacional, temos um grupo maior de fonos, físio, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, temos o serviço de comunicação alternativa, o serviço de artes, de educação física. Fazes o que queres e gostas. Sim, com certeza. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Eu entrevistei no programa de hoje Espaço Cidadão, que só tem aqui na sua TVA, sobre o tema muito importante, autismo, Nívia Vieira. Ela é a diretora técnica da APAE de Florianópolis. Aquela paradinha foi pelo lado emocional, em função do tema que nós abordamos hoje. Me perdoe. Mas eu tenho certeza de que você vai encarar isso de uma maneira mais diferente a partir de agora. Tem solução. Apresentado o problema, que pode ser diagnosticado até 2 anos e meio, logo em seguida procure as autoridades competentes para resolver isso. Sempre tem uma esperança. O Espaço Cidadão volta na semana que vem. Até lá.